Entenda isso. O medo descontrolado te transforma em um covarde, mas a vitória sobre o medo te constitui em um verdadeiro guerreiro. Fala, galera do bem! Vocês estão bem? Eu sou o pastor Douglas Guimarães e hoje eu quero falar um pouco sobre medo. Você sente medo de algo? Esse medo te paralisa? Você já deixou de viver experiências por causa do medo? Então é hora de você assistir esse vídeo e ficar ligado naquilo que pode abençoar a tua vida. Você já deve ter se perguntado, por que nós sentimos medo? Veja bem, eu não estou falando daquele medo que preserva a sua vida. Esse medo ele poderia ser até chamado de prudência. Por exemplo, você não pula de um prédio, porque você tem prudência. Você não enfrenta um tubarão branco, porque você é prudente. Eu quero falar sobre outro medo. Aquele medo que te paralisa. Aquele medo que te bloqueia, que te impede de conquistar coisas grandiosas. Então a pergunta é por que sentimos tanto medo e por que permitimos isso acontecer? Permitimos que o medo roube experiências preciosas. Entenda isso. O medo descontrolado te transforma em um covarde, mas a vitória sobre o medo te constitui em um verdadeiro guerreiro. A neurociência tem avançado muito no entendimento da reação do medo no ser humano. Hoje nós sabemos que apenas dois medos acompanham o ser humano desde o nascimento: o medo de cair e o barulho. E isso revela muito. Significa que o abraço, o acolhimento, o colo do pai e da mãe pode gerar naquela criança a sensação de segurança. Mas quando essa criança se sente abandonada, e isso pode produzir um efeito reverso. Basta você olhar. Pense em quantas vezes você já viu essa cena. Uma criança no colo do seu pai, ela tem coragem, por exemplo, de se jogar para trás, porque ela se sente protegida. O medo do barulho também é muito importante ser observado. Um ambiente com muitos gritos, por exemplo, pode provocar feridas profundas no coração de uma criança. Aliás, aqui vai um dado científico. Você sabia que um grito provoca muito mais reações químicas de medo, de pavor no cérebro humano do que o surgimento ou a aparição de figuras monstruosas? Isso mesmo. Fizeram um experimento colocando o ser humano submetido a essas duas coisas, aos gritos e a figuras monstruosas. É por isso que nos filmes de terror, muitas vezes quando você ouve aqueles gritos de pânico, de terror, você se assusta. É por isso que muitas vezes quando alguém levanta a voz com você, você nem sabe como agir. Sendo assim, o medo por figuras monstruosas e outras coisas é, na verdade, uma construção cultural. Eu vou te dar um exemplo prático disso. Imagine uma barata. Agora pense em uma criança. Provavelmente você já deve ter visto isso, talvez não ao vivo, mas em algum vídeo certamente. Uma criança vê uma barata e ela vai até a barata e ela quer pegar a barata e colocar na boca. A mãe, aos gritos, diz: "Não! Solta isso! Meu Deus!" Sabe o que está acontecendo nessa cena? É muito simples. A criança que olha para a mãe como a sua protetora, automaticamente associa aquilo. Bom, se ela que me protege tem medo desse bicho, esse bicho deve ser muito perigoso. E aquilo então é uma construção cultural. A pessoa cresce e passa a ter então fobia de baratas. Tá bom, vai. Barata voadora, vamos deixar fora dessa lista. Barata voadora assusta qualquer um. O medo é realmente interessante. O ser humano ele é capaz de sentir medo baseado na experiência dos outros. Por exemplo, quando você toma consciência de algo que causou pânico, causou prejuízo à vida de outra pessoa, aquilo pode disparar alguns gatilhos dentro da sua mente e fazer com que você desenvolva novos medos por novas coisas. O processo químico dentro do seu cérebro é mais ou menos o seguinte: quando você está diante de uma situação perigosa, o seu cérebro é inundado então de adrenalina. Bom, nessa hora, o seu corpo, né, começa a ter algumas reações e a sua mente, em fração de segundos, decide se você vai lutar ou se você vai fugir. Isso não quer dizer que você deva entender que o medo acontece só em situações extremas. Pelo contrário, existem situações rotineiras que causam muito medo. Você sabia
que uma pesquisa recente mostrou que o medo mais comum e um dos medos mais aterrorizantes do ser humano é o medo de falar em público? Bom, que o medo é algo que pode nos causar prejuízo, nós já sabemos. Mas o que nós podemos fazer diante disso? Será que há alguma solução? Será que é possível vencer o medo? Então vamos pensar no que a Bíblia diz. Bom, a expressão não temas aparece diversas vezes na Bíblia. São em situações das mais variadas possível. Por exemplo, quando alguém precisa de fé, quando alguém está diante de uma situação sobrenatural, quando alguém está amedrontado por alguma coisa. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo, pelo contrário. O perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Bem, então a resposta para a nossa pergunta é sim. É possível superar o medo. É possível com o amor. Só o amor pode te capacitar a vencer esse medo paralisante, esse medo incapacitante que está bloqueando as tuas ações. Só o amor poderá te fazer feliz. Olha, que Deus abençoe sua vida. Que esse vídeo seja apenas um pedacinho daquilo que Deus tem para fazer na sua história. Deus o abençoe, em nome de Jesus.